Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que estamos iniciando mais um Realidade Capixaba Podcast. Hoje aqui comigo um convidado especial, um amigo, uma pessoa que eu acompanhei a trajetória, boa parte da trajetória profissional quando esteve na prefeitura de Vitória. Está aqui comigo Felipe Ramaldes, formado em turismo. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo. Claro. Mestrado em sociologia política. Foi secretário de turismo do município de Vitória na gestão do Luciano Rezende. É, subsecretário, né, É Marcelo? porque, Subsecretário e diretor de turismo. vamos explicar isso, é porque eles fizeram o péssimo, já que você levantou a bola, eu já vou começar batendo. Luciano, para mim, errou como outros prefeitos, pegando a secretaria, transformando em criando uma subsecretaria, que várias pastas na mão de um único secretário, mas nós vamos ter tempo para falar disso, você vai poder defender se você quiser. Quero agradecer aqui, Felipe, e já que iniciamos, já começo logo assim, não tem muita rasgação de seda, não. Eu quero saber se algum dia o turismo vai ser prioridade no governo do Estado, se realmente nós vamos ter uma política pública no Estado do Espírito Santo para o turismo. Marcelo, primeiro eu vou agradecer, né, pelo convite, a presença. Muito bom estar aqui contigo. E já vamos direto para o assunto, né, cara? A questão de prioridade, assim, Marcelo, eu tô assim, bem desanimado, sabe? Eu acredito que a gente está num sistema em que está muito claro que os governantes atualmente eles estão com um foco muito grande em ter voto na próxima eleição. Então, quem ganha agora já ganha pensando no seu voto. E aí você pega áreas que são menos estruturadas historicamente no sentido de política pública, e essas áreas acabam sofrendo com isso. Você pegar saúde, educação, segurança pública, você já tem uma estrutura de política de Estado forte e que ela deve ser seguida e ela pode ter alguns parâmetros diferentes de um lado, de outro, conforme as ideologias, enfim, né, que está muito alta nessa questão ideológica hoje. É, Agora, as outras áreas que são áreas que a gente ainda não tem uma tradição, como o turismo, elas acabam sofrendo com isso. Vira uma secretaria, se você olhar historicamente, a Secretaria de Estado de Turismo, por exemplo, é uma secretaria que quase nunca, ou praticamente nunca, teve um ator que seja um especialista na área, né? O Teve poucos Salles momentos. talvez tenha sido o único profissional do trade, da área, trabalhando ali como O secretário. Salles foi um nome que veio do setor, né? Apesar de com menos experiência de poder público, né? Sim, Ele é um cara que tem experiência iniciativa profissional, né? privada. Na iniciativa privada, veio da aviação aérea. Então, assim, eu acho que foi um dos nomes que deu esse respeito ao setor, né? Agora, muito mais do que nome, Marcelo, assim, é questão de política pública mesmo, sabe? Eu enxergo, assim, claramente um caminho de política pública que pode ser desenvolvido. E a Secretaria de Estado de Turismo é uma secretaria que sofre com essas decisões de sempre você ter. Normalmente são atores políticos que estão lá dentro, todos muito gente boas, porque político, né, no geral, são pessoas gente boas, mas assim, que acabam tendo o seu interesse político, né, de para onde eu vou, o que eu vou fazer, como que eu vou ganhar visibilidade e voto, e acaba que a gente. A, o olhar sobre política pública, ele fica para depois, fica em segundo plano. Eu vejo que tem técnicos bons, a Secretaria de Estado de Turismo fez uma coisa boa que foram concursos, né? Então você tem turismólogos, não só turismólogos se faz o turismo, você tem que ter profissionais de várias áreas. A Secretaria veio fazendo alguns concursos, o que é melhor do que muitas secretarias municipais, né? Que Vitória, que é a capital, por exemplo, não tem um concursado na área de turismo. E olha que eu, como turismólogo, lutei lá dentro, mas no meu período, a gente viveu um momento de crise econômica, né? Então, realmente era mais complicado você olhar a necessidade de professor, de saúde, né? E ficar querendo um especialista na área, né? Mas tem que ter, sabe? E a Secretaria de Turismo do Estado teve essas evoluções, mas ao mesmo tempo você não vê uma construção de política de Estado. Eu não enxergo, cada hora chega demora meses para aprender sobre a área, fala com todo mundo do setor. O setor, ele ainda também não dialoga tanto no quesito de política pública. O setor ele está ali mais interessado em atender seus interesses mais diretos, né? E aí não é assim que se constrói a política pública.
Eu acredito muito, Marcelo, muito, assim, olhando o mundo, olhando os principais destinos turísticos do mundo, eu acredito muito em cooperação público-privado. E o que o setor privado daqui do Espírito Santo faz não é isso, assim, no geral, né? Lógico que tem muitas empresas que participam do debate da política pública, da construção da política pública, mas eu sempre enxergo, assim, que os principais atores estão enxergando assim, eu quero um recurso público aqui para mim. E aí eu faço o que for melhor para eu trabalhar com o recurso público. Não é assim que os países que se destacam em turismo desenvolveram suas áreas. As pessoas acham que esses países que estão na frente é porque, você pega Paris, é um lugar maravilhoso. Tem política pública por detrás também, né? Não é só você ter, igual no Brasil, uma extensão de praia enorme, o turismo vai bombar, né? Quando você era secretária em Vitória, nós tomamos um café uma vez e você me explicou que o ideal é o Estado ser um regulador e um mediador, mas não gastar dinheiro público com força na área do turismo. Ele tinha que criar as condições para a iniciativa privada controlar o turismo. É mais ou menos isso ainda? Eu acredito muito nisso, assim. Não que não tenha que ter investimento. O investimento ele tem que ser muito bem direcionado, até pela escassez. Se o turismo não é uma prioridade, né? Não é... Hoje a gente ainda não tem o benefício que a gente pode alcançar com o potencial brasileiro, e aí Espírito Santo, Vitória, tudo isso que a gente já sabe, montanha, praia, capital, é uma capital, assim, eu acho que Vitória é, assim, uma cidade que pode explodir no turismo se fizer um trabalho bem feito, por conta da questão mesmo do Brasil, de muita gente já ter ido visitar vários destinos, e você ter Vitória como um destino ainda pouco conhecido e tudo mais. O dinheiro ele tem que ir ser direcionado, né, para onde você precisa mesmo investir. Acho que promoção é uma coisa muito importante de ter investimento público, né, sempre casado com o privado. E é isso, Marcelo. Eu acho que a política pública ela tem que ser uma política de cooperação público-privada. É uma política em que você cria as bases e o setor privado ele vai dando o direcionamento da operação. Porque, assim, turismo ele é uma atividade que depende plenamente das operadoras, das agências, né? Quando eu digo operadores, assim, no sentido até mais amplo, né? Do hotel. Você não faz um turismo. Vitória mesmo é uma cidade que cresceu muito em turismo quando a gente começou a receber as redes hoteleiras internacionais e aquelas redes, né? Funcionam como franquias, né? Que você tem no mundo todo, que aumentou o padrão e o turismo começou com turismo até de negócios, né? Engraçado que o Espírito Santo tem essa característica, né? E aí você vê depois vindo o lazer a reboque disso. Por quê? Porque você criou essa infraestrutura. Então, assim, se o hoteleiro não viesse, por exemplo, a gente talvez não tivesse essa robustez de turismo que a gente tem hoje, né? Antes da gente falar de cases específicos de municípios e entrar em Vitória, eu queria voltar a um ponto que você levantou aí, que é uma coisa que eu debato, eu discuto muito, eu reclamo, eu brigo nessa área do turismo, porque eu digo que Secretaria de Estado de Turismo não é faculdade. E você pincelou aí que a pessoa, um dos problemas é que a pessoa leva um tempo para entender o que é o turismo e como é o trade turístico e como funcionam as coisas no Espírito Santo. E quando ela aprende, ou ela é retirada do cargo, ou ela está indo para disputa política e sai do cargo, disputa eleitoral. Isso. Não é um absurdo, não chateia, e eu ouço isso de alguns profissionais, empresários da área, na hora de escolher a Secretaria de Turismo de Estado, ela é moeda de troca para quem perdeu a eleição, para quem está fora de cargo público. E pior ainda, ela é quase um prêmio de consolação para quem não conseguiu uma Secretaria de Estado grande. Quer dizer, os políticos querem as outras secretarias, querem saúde, querem educação, querem transporte, obras, desenvolvimento, governo. Não consegui nenhuma dessas, tá? Me dá o turismo ou o esporte, ou quando estão juntos, ou quando estão separados. Não é um absurdo um governador, e aí vamos falar assim, de um modo geral, Sim. uma prática no Espírito Santo, em vez de você ter um prêmio para um grande profissional ou trazer um grande profissional da iniciativa privada para ser secretário de Estado, que saiba lidar com os agentes, não é muito triste a gente olhar assim e ver assim, bota um ex-prefeitinho de um município tal, que não tem nada, bota lá no turismo, daqui a um ano a gente tira e bota outra pessoa. Não é muito ruim? É ruim, né? Eu acho que é triste,
mas também é o jogo, né? Assim, isso é permitido, isso é, né? É legal, mas é Né? péssimo pro Isso, setor, né? isso. Eu enxergo que é péssimo. Ao mesmo tempo, Marcelo, tem uma coisa que poderia preservar isso, que é exatamente uma política de Estado que a gente não tem. Se você olhar, a gente passou por. Eu falo isso, assim, tem muito tempo, assim, perdi muito espaço fazendo essas críticas abertas, né? É, quantos planos de turismo a gente viu passar e aí e o secretário lança o plano? Eu já vivi situações, não vou citar o nome do secretário da época. Eu acompanho desde 2003, eu acompanho o turismo poder público, que é uma área que eu sempre gostei, né? No turismo é muito amplo, você tem várias áreas de atuação, eu sempre gostei dessa área socioambiental, e socioambiental é política pública, na veia. Então, desde 2013 eu acompanho os secretários. O que segura esse tipo de questão que poderia ser uma política de Estado. E aí teve uma crítica que eu fiz. O cara lançou estamos atualizando o plano de desenvolvimento do turismo, plano de desenvolvimento sustentável do turismo do Espírito Santo, ano tal, ano tal. Eu falei, tá, legal, parabéns, é importante a gente ter o plano. Mas vocês fizeram uma revisão dos resultados do plano anterior? Que plano é isso? Você tem métricas, né? E aí o cara ficou puto, né? Então, assim, a gente não tem uma política de Estado que poderia, pelo menos, frear esse sistema ruim de indicação. Lógico que o ideal, Marcelo, é você ter profissionais gabaritados que entendam, e aí que vem a questão, que entendam de política pública e do setor. Não adianta, assim, a gente teve muitos secretários também, alguns secretários, não muitos, poucos, mas alguns que são da área, a gente teve, né? Só que muitas vezes, se você pega um cara que é do setor privado, ele talvez tenha um interesse em defender seus amigos, o seu setor, e não entende da política pública de maneira ampla. E vira um cara que vai aprender ali dentro também. Eu acho que sim, o ideal, o melhor dos mundos, é alguém que tenha um conhecimento técnico, tenha um bom relacionamento com o setor privado e que tenha conhecimento de política pública, né? Isso é raro, poucas pessoas que têm, mas existem essas pessoas, né? Só que, normalmente, essas pessoas não querem entrar no mundo político, né? De pedir voto, que é o que a gente falou no início da entrevista, né? O que vale? Quantos votos você vai trazer? Qual é o setor que você abarca, que eu botando você... os caras contam voto. E aí, se você ficar contando voto, você não vai conseguir construir política pública. Na hora de analisar, quando a gente conversa sobre esses assuntos, sobre o turismo, né? Eu comparo muito com a dificuldade que o futebol capixaba tem de crescer, porque você tem meia dúzia de donos do futebol capixaba e o próprio poder público olha e fala assim: é nessa briga aí, para que eu vou jogar dinheiro aí, se o dinheiro que entra aí não vira ação para o crescimento do setor e, na verdade, vira lucro no bolso dos donos do futebol. Eu sinto um pouco o turismo assim, eu rabisquei aqui rápido. O turismo no Espírito Santo ele é discutido, né? Sem continuidade, como você falou, mas ele é discutido por empresários do turismo de eventos, por hoteleiros e cidades de praia. São os três segmentos que a gente pode dizer assim que estão sempre falando do turismo. Cidade de praia se ampliou agora para cidade montanha, mas cidade de praia que discute o turismo, que é um absurdo, a partir de novembro, de final de novembro até o carnaval, depois não quer saber do turismo, não vai funcionar nunca. Hoteleiros que ficam sempre preocupados com a ocupação dos hotéis e não entendem que o dia que a cidade seca, o hotel seca junto, mas são os hoteleiros e donos de pousadas, né? Porque a gente tem os hoteleiros e tem 1.487 pousadas pequenas dentro de residências e tudo mais espalhadas no estado. E aqui vou até botar casas de aluguel, que é outro problema, outro tema que dá para fazer um programa só sobre essa briga deles aqui. Dá mesmo. E o turismo de eventos que se divide, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado aqui, turismo de evento, são os empresários que fazem com dinheiro público, e do outro lado, o turismo de evento, que são os empresários de shows, que esse é com dinheiro privado, e que não tem muito auxílio do poder público, a não ser colocar uma blitz na porta da casa do show para ninguém bêbado dirigir. Eu só vejo um Estado presente em shows quando é na ação da polícia, que tem que coibir, mas eu só vejo o Estado presente nesse momento nos empresários de shows. E os empresários de shows não conversam com os eventos financiados pelo poder público. Esses interesses particulares, igual eu comparei aqui com o futebol, cada um cuidando do seu,
Isso é um dos fatores, um dos principais fatores que impede o turismo ser uma política pública. O governador pode olhar e falar assim, mas eu vou jogar dinheiro aonde se vocês não se entendem? Sim, sim, eu vivi isso, né? Eu acompanhei isso de perto, né? Em processos eleitorais que a gente acompanha. E tem algumas ressalvas, né? Por exemplo, o hotel, eu acho que ele sabe disso, ele sabe que qualquer coisa que afeta a cidade afeta a hotelaria e a gente até fez esse trabalho muito forte, né? Que em Vitória, na época do Luciano, quando eu entrei na gestão como subsecretário e diretor de turismo, tinha um secretário acima. Deixa eu só explicar para quem não acompanha muito. É porque entra prefeito, sai prefeito, existe a mudança no número de secretários. Todo prefeito que entra com o discurso de cortar cargo. Então, uma das ações que os prefeitos fazem quando sentam na cadeira é pegar as secretarias e terminar, acabar com as secretarias e transformar todo mundo em subsecretário. Cria um secretário grande e bota 3, 4 secretarias embaixo. É, Isso não enfraquece a secretaria? olha, tem momentos que isso é necessário, né, Marcelo? O Luciano, ele pegou a crise econômica, né, 2013, ele costumava falar, né, eu subi a rampa da prefeitura e o Fundap desceu no mesmo dia, né? A gente se cruzou no meio do caminho. Então, teve a questão do Fundap e teve a questão da crise econômica. Então, eu vi que ele fez o que era necessário fazer naquele momento. Eu lembro que eu cheguei na secretaria e era uma casa porque era a Secretaria de Turismo que foi juntada, Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda, né? E era uma casa grande e tal, e uma das minhas missões era trocar a equipe de lugar, porque a gente iria para outro lugar e deixar o aluguel daquela casa gigantesca. E minha equipe ficou revoltada, não, mas a gente tem que ter qualidade, um ambiente bom de trabalho, a casa é perfeita, e não sei o que lá. E eu olhei e falei, cara, mas é dinheiro público. A gente tá vendo uma crise econômica aí, antes da gente ter que cuidar da sua qualidade, do seu ambiente de trabalho, a gente tem que olhar o que a população espera da gente. E enfrentei isso. E a gente foi para a prefeitura, a gente mudou várias vezes de lugar, mas fomos para a prefeitura, num espaço bem menor, Lá no compartilhado. subsolo, não foi? No subsolo Eu ali. lembro que eu tive lá. Exatamente. Então, Mas o ambiente era capaz de proporcionar sim, qualidade de trabalho. pô, É capaz. porque o servidor, na sua grande maioria, ele vira dono da cadeira, da mesa, do espaço dele. Você mexer no servidor público, mesmo o comissionado, é um caos, né? Exato, exato. Eles se sentiram, nossa, desprivilegiados, né? E eu entendo que ali, naquele momento, sim. Eu, talvez, Marcelo, nunca seria chamado se não fosse para sub, né? Porque o meu perfil político, assim, eu sou uma pessoa de análise e tal, mas eu não tenho participação em pedir voto, né? Até peço para meus Você não candidatos, tenho disputa minha rede, cargo, não então disputo não. cargo, não, então, assim, eu não sou, eu não tenho, não venho de associações grandes, né? Que é o caso do secretário da época, né? Então, eu enxergo que talvez eu não fosse convidado, né? Se não fosse nessa condição de subsecretário. O que chamou a atenção da equipe na época é o fato da minha formação, né? Da experiência na área, por entender de poder público e ser um técnico da área. O secretário na época era o Leonardo? Isso, Leonardo Crowley. Ele se interessava no turismo ou ele só queria tirar foto e Não, dar entrevista na muito. Feira do Não, Mármore? não, muito, muito. Ele foi um cara muito próximo, me ouvia bastante, assim, a gente tudo era construído junto. Foi assim, na minha vida profissional eu tive bons líderes, sabe? Ele era muito focado na questão do desenvolvimento econômico, não é Isso, isso? isso. Ele vinha da CDL Jovem, né? Fez um trabalho que aí entra essas questões políticas que a gente estava comentando antes, então veio da CDL Jovem. Ele vem do movimento empresarial, então tinha uma visão. O legal dele é que ele tem uma visão de administrativa e de gestão, sabe? Não é um cara. Ele é um cara que tinha uma noção política muito boa, muito grande, tem, né, essa noção política, mas ele respeitava a aplicação de modelo de gestão mesmo, né? Porque ele vem do setor empresarial, ele é empresário, então. E quando sentava na reunião, ele discutia as 3 pastas que estavam com ele, ou ele discutia as outras duas? Tá, agora vamos falar um pouquinho de turismo. Não era Não, assim, não, não, né? não, não era, não era. Ele realmente discutia profundamente e, assim, tem participação em questões que a gente fez, assim, não é participação dele, coisas que ele e Luciano puxavam mesmo. Então,
pontualmente, assim, olhando alguns projetos, a participação dele era bem direta, assim, não ficava, joga aí. Não, não tinha isso não. Eu tenho uma outra opinião no setor, que eu entendo que dependendo da característica do município, é mais importante você ter um secretário que sejam relações públicas e talvez um subsecretário da parte técnica da área para administrar as questões do turismo. Mas você ter um secretário que sejam relações públicas, que possa vender o destino, que é muito importante, porque a gente tem a característica aqui, nós vamos falar do turismo de negócio, mas nós temos a característica que a cidade, o estado, ele cresce nas cidades de praia com a população, os mineiros, gaúcho, paulista, muito do Rio de Janeiro também vem, mas grande maioria mineiros, Sim. que vem para as praias de Guarapari, Sequência. Você acha que é uma possibilidade a gente pensar um secretário de Estado de Turismo que sejam relações públicas para entender vender cada período do ano e cada característica? E não a gente botar, de repente, um empresário do setor que vai olhar só o segmento dele e prejudica outros? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que se a gente tiver pessoas que sejam, que tem, sim, acho que esse circuito de apresentar o Espírito Santo para o Brasil, né? Eu acho que é bem interessante, sabe? Tem que ter quem fica ali na estrutura de política pública, gestão. E aí você normalmente tem até mais de um subsecretário, né? Um que é mais administrativo, o outro que pode ficar mais livre para a construção de política pública. O nosso desenho era mais ou menos parecido. O Léo só não era relações públicas, né? Mas ele tinha esse papel mais político, de diálogo com o setor, diálogo com os próprios políticos, e eu ficava ali no background de construir a política pública. Eu não conheço profundamente, historicamente, a questão de Gramado, mas acho que Gramado se organizou primeiro e depois saiu para se vender, Sim. né? Então, o Espírito Santo não tem essa tradição, né? Quando participa de uma feira, de um evento fora, é um standzinho tentando vender coisas pontuais. Até teve estandes grandes, mas no começo da nossa história foi um estande do poder público. Essa que é a diferença de Gramado pro Espírito Santo e é a diferença do mundo pro Brasil. É o que eu volto a falar de cooperação público-privada. Gramado, todo o movimento começou com os empresários, né? Os empresários começaram a conversar entre si, os empresários começaram a fazer ações casadas, conjuntas, e isso fez com que eles se organizassem, chegassem ao poder público entendeu o potencial, e aí sim você via as feiras, quando você vai numa feira. Primeiro que Gramado tem uma das maiores feiras, né? Então, isso já mostra muito essa organização entre o setor. E, por outro lado, quando você vai em feiras fora de Gramado e vê como que eles se posicionam, você, desde há 15, 20 anos atrás, enquanto a gente ia com poder público e às vezes um empresário ou outro, Gramado tinha lá 10, 15 empresários, 20 empresários. E não é uma cidade tão grande, né? Lógico que é uma cidade que vive hoje do turismo, por isso você tem esse volume maior. Mas o Espírito Santo até hoje tá aumentando, tá melhorando muito, né? Acho que hoje a interlocução com o setor. O turismo tá acontecendo independente do poder público também. Em vários casos, por conta do incentivo do poder público, em outros casos, por conta do cara desbravar lá mesmo, abrir sua propriedade para visitação e começar a fazer a coisa acontecer. Eu, fa... Aumentou bastante o número de empresários, mas no começo era poder público eu puro. mencionei aqui o Salles, porque acompanhei o período dele e as lutas dele e as decepções dele na Secretaria de Estado de Turismo. Fazer justiça a um outro nome aqui, o Durval Uliana, que hoje está lá na FEComércio, como secretário da FEComércio. Ele foi secretário de Estado e ele enfrentou, não precisamos citar um ou outro nome assim, mas ele enfrentou algumas barreiras por não fazer parte do trade turístico. Acho que alguns empresários dificultaram a vida dele como secretário de Estado de Turismo, tentaram dificultar, e quando ele começou a ter tempo de casa para poder implementar o trabalho dele, tiraram ele da Secretaria de Estado de Turismo. É um desses problemas de falta de continuidade, né? Porque É, quem entra. Foi uma briga política interna, um boicote interno, e quem entra depois não continua nada do que a pessoa estava pensando, não tem uma transição. Você não tem uma continuidade e que a pessoa entra, ó, já tem um planejamento, você pode dar a sua cara, mas já temos um planejamento. isso. Ele sofreu muito com isso, né? Eu acho que assim, eu lembro um pouco da insatisfação de alguns empresários com relação com ele,
Acho que ele fez algo parecido. Eu também sofri uma insatisfação de empresários, por exemplo, quando a gente falou que não ia ficar dando dinheiro público para fazer evento. Tinha que concorrer a edital, o edital vai ter as regras e concorra, por exemplo. Tinha um costume, né? Porque no primeiro ano que eu cheguei, a legislação ela ainda não tinha sido alterada. Então, você podia ainda fazer convênios com quem você quisesse. E tinha uma prática que eu acho assim destruidora para o turismo do Espírito Santo, de você ficar fazendo os eventos, repassando dinheiro através de convênio. E aí você beneficia aquela cadeia da área de eventos ali. As pessoas do setor de eventos estavam ali alimentadas pelo dinheiro público, né? Acho que isso veio a reboque da Feira do Mármore e Granito, que é uma feira privada, que se sustenta sozinha, que não depende de poder público, mas que tinha recurso público. Aí os caras olharam, pô, aquilo lá deu certo, vamos fazer. Aí começaram a inventar um monte de evento que não gera fluxo turístico, tá? Não gera. O que a gente tem que botar dinheiro? Em trazer o dinheiro de fora, de outra cidade, que é geração de divisas, né? A gente precisa trazer pessoas de outra cidade, que gerou o seu dinheiro trabalhando em outra cidade, Pra e trazer esse gastar aqui. capital para gastar aqui. E esses eventos que vinham sendo feitos, né, várias feiras na Praça do Papa como exemplo, tinha uma do setor do turismo, acabava girando para o público interno. Se desloca quem estava gastando no município tal, a pessoa viaja para gastar no outro município. É o mesmo dinheiro capixaba, só muda de município. Você acabava trabalhando no público interno, que também muitas vezes nem gera esse, sabe? Por exemplo, teve feiras que as pessoas que vinham de bate e volta, vêm ficar na casa de parente. Então você não dinamiza os equipamentos turísticos. O cara não quer fazer um lazer necessariamente porque ele já conhece a cidade. Então, assim, não é o foco. Então, podia-se fazer convênios na época, que é um direcionamento, falar, ó, eu quero fazer tal evento. Então, vamos fazer um convênio com a entidade tal, a entidade organiza o evento. A gente desconstruiu essa lógica, né? A gente colocou, antes de ser regra, um ano antes, a gente colocou edital público com as regras e sempre focando em quem comprova que o evento atraía fluxo turístico externo. Então, pontuava mais no edital. É até um edital complicadinho, que dava muito trabalho, porque o setor é muito amplo. Então, para você conseguir pontuar um evento de esporte contra um evento de segmento comercial, por exemplo, né, que você tinha que ter vários quadros de pontuação. Então, virou um edital complicado, com pouco recurso, era baixo, a gente estava dando 10 mil lá na época, né? Então, era muito complicado para pouco dinheiro. Mas foi uma ferramenta importante. E os empresários sentaram e falaram, ó, bicho, isso, pô, o Felipe tá fazendo o quê aí? O Dorval sofreu com a mesma coisa. E essa parte eu sei. Eu sei que na parte para um segmento de eventos, eu não concordo com esse tipo de atuação. Eu acho que os eventos têm que ser... Se sair o dinheiro da Secretaria de Estado de Turismo ou da Prefeitura, da Secretaria de Turismo das Prefeituras, tem que ser um recurso para eventos como a Feira do Mármore e Granito, eventos, sei lá, esportivos que estão atraindo muita gente, essas corridas maiores, elas estão vindo gente de fora. Ou seja, a gente tem que olhar assim, o que está vindo de gente de fora? E comprovar isso, simples. Mas aí, eu que já fui muito crítico e já bati muito nessa questão das feiras, deixa eu fazer um outro lado aqui, né? Também não tem um erro aí do poder público, porque assim, vamos pegar um exemplo, assim, não importa o empresário. Feira do Verde. Você não tem uma semana, não dá para planejar o poder público, a prefeitura, o governo do estado. Ó, se nós vamos ter a semana do meio ambiente, fazer a Feira do Verde, fazer outras ações coordenadas do poder público, para que aquela feira seja mais uma atração dentro de uma série de ações, em vez de deixar o empresário isolado sozinho fazendo a feira dele. Porque assim, a pessoa, eu vou na Feira do Verde, aí eu vou à Feira do Verde, pô, linda, tá lá funcionando, legal, os expositores, as empresas, aí eu saio dali, vou para casa, acabou o assunto. Porque é igual assim, período do Natal. Vamos tirar do objeto do turismo para ver se eu consigo me fazer entender. A gente entra num clima do Natal, um período, e você passa 20 dias gastando até com coisas que você não precisa ou não deveria, mas você está naquele clima natalino desde o dia. Antes, agora nem 20 mais, né? Você fica 30 dias, você já está no clima do Natal. Dia das Mães, você já tem uma semana no clima do Dia das Mães, e aí o comércio sabe lidar bem com isso. Essas feiras, se elas fossem agendadas e pontuadas dentro de outras ações, que a pessoa pudesse assim, tem a feira tal, mas eu tenho isso, eu tenho outras coisas que eu posso fazer. Isso também não é ausência do poder público mediando isso, montando esse calendário melhor?
É a mesma história do que a gente fala de quebra de continuidade, de cada empresário defendendo o seu lado, olhando para o recurso público como um recurso que tem que ser aplicado para ele executar e não para ser executado pelo Estado, né? Acho que tudo isso que a gente veio falando na entrevista cruza com uma falta de planejamento em si. As coisas não são tão bem organizadas. Lógico que tem gestores bons que conseguem fazer melhor. Tem momentos. A gente teve momentos bons e momentos. Só que assim, o que eu falo é o seguinte, Marcelo. Vamos lá, Feira do Verde. Quem tem que bancar? A indústria que bancava, que quer fazer sua demonstração dos seus ativos ambientais por conta do Certo. impacto ambiental que gera. Arte Santo, né? Que tá rolando agora na Praça do Papa. Quem tem que bancar é o setor que cuida do artesanato e não o dinheiro do turismo. Não o dinheiro da Secretaria de Estado do Turismo. Você tem lá a política pública, acho que está ligada à DERES, se não me engano, Isso. que é a política pública. Então, por quê? Porque o empresário, os empresários que organizam são do setor do turismo, mas isso não é um evento turístico. Mas vem gente do interior do Espírito Santo, né? Mas o que a gente quer é atrair turista de fora. É esse que gera o maior impacto de promoção de imagem, de geração de divisas, ele que movimenta toda a cadeia, ele vai acabar ficando no hotel, né? Não é o cara que vai ficar aqui na casa de parente e amigo, que já conhece Vitória, que acaba não vai ir num restaurante. Então, assim, é isso. É sobre isso. Agora seria legal ter o Leonardo, como é que é o sobrenome dele mesmo? O Crowley? O Croyle, Uhum. aqui, porque aí eu vou falar de desenvolvimento econômico e eu sei que você tem experiência nessa área também. Nessa questão do artesanato, feira de artesanato, ela está muito mais focada no desenvolvimento econômico para gerar trabalho e renda para o artesão do que o foco no turismo. Isso. Ótimo. Se o objetivo dar possibilidade de trabalho para um setor que é importante até na cultura Isso. capixaba. Então aqui, ok. E não tira a importância do artesanato no setor de turismo. Não tira essa importância. Eu só digo que existe uma política pública de uma outra área que não é de turismo, porque a política pública de turismo precisa atrair turista. Mas aí a questão não falta aqui um secretário de Estado de Turismo que olhe aqui e fale assim: qual é o calendário das feiras de artesanato? É esse. Então, como é que nós vamos casar isso com a divulgação do turismo nos municípios Isso. para atrair? Como é que nós vamos divulgar nos hotéis? Como é que nós vamos. Por que eu estou citando isso? Sim. Até está aqui anotado para eu não mencionar errado. Sind Hotéis, Átila Barbosa, o presidente do Sind Hotéis. Fui lá, visitei, tomei um café com ele e ele está preocupado em desenvolver um planejamento Uhum. para, a partir do ano que vem, divulgar, Isso. além do calendário de eventos, outros calendários para potencializar a atração de turismo nesses municípios onde estão os Isso. associados. Quer dizer, mas é uma ação isolada de um presidente de um sindicato de hotéis. Isso. Não falta, voltando ao que você me ensinou lá atrás, o poder público, o secretário de Estado, ter tempo para olhar e falar assim: opa, vamos chamar o Átila, vamos chamar o Fernando do Conselho Estadual de Turismo, vamos chamar esses atores, vamos chamar o Sim. pessoal das feiras, vamos chamar o pessoal do artesanato. Senta aqui todo mundo. Nós mesmos tentamos fazer isso, Marcelo, assim... Eu vejo que a FEComércio, eu também tive a informação, vou convidá-los para a gente bater um papo aqui, porque eu soube que a FEComércio também está montando um planejamento, talvez pela experiência que o Durval teve na Secretaria de Estado, ele agora lá na FEComércio, como braço direito lá do Moro, que é o presidente da FEComércio, talvez ele esteja pensando nesse planejamento macro. Então, a gente chamar o Nerlinho também, que vem A BH, da né? BIH. Então, assim, eles não precisam sentar numa mesa um fim de semana, já que eles são donos de hotéis, eles mesmo pagam a conta. Sentar numa mesa, trancar a porta e falar assim: ó, só sai daí quando for algo duradouro. Foi isso mais ou menos um pouco do que a gente fez. Tentou fazer, tá, Marcelo? Eu sofri muitas dificuldades, tá? Mas foi o que a gente tentou fazer. A primeira coisa que a gente fez foi assim, converter. Olha, vamos ouvir os hoteleiros que tá respirando turismo mesmo, no sentido de... O cara de evento, às vezes, tá fazendo um evento que não tem turista, né? Igual a gente falou aqui, né? Acho que o termômetro a recepção do hotel, o melhor termômetro, Isso né? que a gente fez. Foi o primeiro passo que eu dei, foi assim, ó, a gente vai fazer uma aproximação com a hotelaria e começar a ouvir eles, porque eles são um termômetro, né? Lógico, tinha o pessoal do receptivo e outros atores. E por vários momentos, assim... Tem Gustavo do Capixaba Receptivo, não é isso? Gustavo... Também fazendo... Isso, mencionando ele aqui, porque eu sei que ele se envolve muito com isso. Isso, e o Gustavo trazia muito essa questão, e eu falei, olha, mais uma vez, a gente tem que ouvir o privado. Então, assim, se tiver um planejamento bom,
integrado, e ele tentou fazer isso com a hotelaria, muito dentro dessa lógica que a gente estava de aproximar os hotéis, ele já tinha essa aproximação e tal. Vamos tentar fazer. A gente tentou várias vezes. Vou te falar, vou ser sincero, não é culpa de um gestor ou outro, mas eu acho essa questão do turismo ser tão apagado na importância política, né, no peso político que tem. Aí eu dependia de uma comunicação que o time era outro, porque tinha outras prioridades, né? Então sempre tinha essas questões. A primeira coisa, assim, é a robustez de uma secretaria. Você precisa de uma secretaria, em muitos lugares, inclusive, são empresas públicas, né? Deixa eu só pontuar aí, desculpa te interromper, porque quem Uhum. acompanha a gente não entende do setor. Então, assim, Sim, um dos grandes problemas de qualquer secretário de turismo é que ele não tem orçamento de comunicação. Então ele tem que bater na porta da Secretaria de Comunicação ou de outras secretarias e falar assim: me ajuda a fazer esse panfletinho isso. aqui. Aí o secretário não trabalha se ele não tem um orçamento mínimo, né? Isso, e aí o timing das coisas fica diferente. Então você está negociando uma programação, como você falou, a gente tentou fazer 3 movimentos. 3. Eu sempre esbarrava na dependência e nas limitações da comunicação, né? Que tem que ser do jeito, a agência é isso, é aquilo. Então, assim, a gente precisa da robustez dentro da Secretaria de Turismo, uma comunicação que seja com foco em turismo. Deixa eu fazer minha crítica aqui, então, aproveitar que eu estou muito bonzinho hoje. Mete bronca. Um recado para a secretária de Comunicação de Estado, Flávia Mione. Está na hora de ela sair de cima do montante de dinheiro, que é uma fortuna que o governo do Estado tem de recurso, e ela começar a deixar os secretários terem ter sua independência. Claro que você tem que ter uma comunicação integrada, é um governo do Estado só, mas todo secretário tem que bater na porta, por favor, implorando para fazer um folder, um stand, algo. Está na hora do governador olhar e entender que tem secretários que se acham governadores da própria secretaria. De repente, reciclar, trocar, mudar é bom, governador. Então, acho que eu gosto muito do governador Renato Casagrande, mas é que está na hora dele rever a Secretaria de Comunicação de Estado, que não funciona, nem é boa para a imagem do governador e da sua gestão. A prova disso foi o resultado da última eleição, e nem é boa para o setor da área da comunicação, que tem de sites e jornais que reclamam o Estado afora, porque a política é focada num único veículo. E que eu acompanho de outros setores aqui do turismo é que o dia que o secretário de Turismo de Estado tiver autonomia para mexer o recurso próprio, sem ter que mandar uma planilha para a secretária de Comunicação dizer se pode ou não, eu tenho certeza que as coisas vão funcionar um pouco melhor. Eu acho que o recado também tem que ser para o próprio Casagrande, né? No sentido de que não adianta. Ele pode mobilizar isso. Ele pode falar assim: olha, beleza, o Flávio, você cuida da comunicação aí, mas eu vou criar aqui um setor dentro do turismo que vai fazer a comunicação para o turismo, que é diferente de uma comunicação interna. Ali é um negócio muito estranho, porque vou fazer uma defesa aqui da minha categoria, profissionais de comunicação. Uma associação teve visitando e procurou o governador e procurou outros secretários para reclamar como tudo era centralizado, e o que a gente ouve é que não adianta nem procurar ela. Se algum secretário, deputado, alguém procurar ela para fazer sugestões de políticas de divulgação, de promoção, de comunicação, ela persegue a pessoa porque não saiu dela. Ela não aceita, que ela diz que é ingerência ou ela diz que é interferência, mas não. Ela não tem diálogo, ela controla sozinha, ela só faz o que ela quer. E quando nem o governador tem poder de decidir o que a sua secretária pode fazer, tem algo muito estranho nesse governo, né? Marcelo, pois é, então, é isso Mas que a voltando, gente... foi só um Não, desabafo, vamos lá para o acho que turismo, é legal o porque o desabafo. secretário de turismo nunca tem recurso para fazer É nada no isso, eu acho que é isso, cara. O desabafo é legal, é o que você fala, é um sistema político. O sistema político não pode interferir o tempo todo nas questões de política pública em si, nas questões técnicas, né? É isso. Como que a gente cria isso, né? Então, assim, se você tiver uma estrutura mínima, né? Principalmente capital e Estado, né? Que eu acho que e integração também. Se você tiver uma estrutura mínima, que aí não é só orçamento, é orçamento mais os profissionais capacitados, preferencialmente profissionais que estejam, que tenham conhecimento de como que funciona as grandes operadoras, essas que geram maior fluxo. Eu lembro que na época que eu estava acompanhando, e a gente discutindo exatamente essas estratégias, exatamente com os hotéis, e sentando com os hotéis, a gente pensou, uma forma barata de fazer era com marketing digital, isso, né, lá atrás, né, já tem alguns anos que a gente começou essa proposta, porque a gente tem menos recursos e é o custo-benefício, né? Você atinge mais pessoas, você mensura,
né? Você bota uma publicidade numa revista, a mensuração é diferente, você não consegue ter uma mensuração direta. Uma postagem, né? Você vê os cliques, da onde que é o clique, qual é o estado, quem está se interessando mais ou não e tal. Você consegue rastrear melhor isso. Então, sim, você tem que ter uma estrutura, né, com profissionais, com uma estratégia. Nessa época, com os hotéis, a gente começou a perceber que mais do que as operadoras tradicionais, as operadoras que são as digitais, por assim dizer, né? Você pega o próprio Airbnb, mas o Airbnb não faz direto com a hotelaria, mas hotel urbano, você pega esses estavam crescendo mais do que aquelas operadoras tradicionais, né? Que são as agências e operadores de viagem que não estão no ambiente online com a venda direta para o público final. Elas estavam crescendo muito, né? Então, assim, tem que ser uma estrutura que saiba dialogar com esse mercado, que saiba dialogar, de fazer promoção junto com essas empresas que estão movimentando o maior fluxo de turistas. É isso. Além da comunicação externa, né? Que é uma coisa que a gente fazia, assim, né? Qual é o estado? Eu ia lá nos hotéis, falava assim, como que tá o fluxo de vocês? Da onde que vem mais Então, turista? só para pontuar assim, vamos falar um pouco de Vitória agora. Isso, Uhum. na sua atuação, como eu vou continuar chamando de secretário, você pode se apresentar como subsecretário. Quando você foi secretário de turismo de Vitória, como é que foi a atuação ali, né? Isso, exatamente. Nessa estratégia de promoção, a gente buscava exatamente ouvir da hotelaria quais eram os maiores fluxos. Ah, São Paulo é bem forte, né? A gente tinha o Sul, começando algumas cidades do Sul, tem até um trabalho muito legal do Gustavo nessa linha, né? Que começou a abrir os estados do Sul via operadoras e conseguir trazer essas pessoas por conta do custo-benefício. São Paulo também tem uma questão de custo-benefício muito bacana, os mineiros. E aí a gente começava a pensar assim, olha, o que a gente precisa aprimorar? Porque com certeza tem mais gente para a gente atingir desses lugares. Se esse lugar já está grande, a gente pode atingir mais pessoas e tem uma motivação, tem alguns motivos que fazem eles virem. E aí a gente estava começando Só que os planos que a gente tentou fazer nessa linha esbarrava muito. A gente esbarrava nessa questão da comunicação, de depender deles e não bater o time. Você tem um ano lá com as temporadas, né? E aí você chega, apresenta a comunicação, entra numa fila e não sai antes da temporada, então não dava tempo. A gente teve esse impacto. E teve um impacto muito grande também no meio do caminho, que foi uma coisa genial, eu acho fenomenal, importantíssimo, que foi a saída da Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda e foi a ida para a Companhia de Desenvolvimento. Isso eu acho, o João Cosa já tinha feito isso, eu estava lá como estagiário na época do João Cosa. Depois fui coordenador do projeto Visitar, que eu ajudei a criar, junto com a professora Leonor Araújo, o Giovanni Demoner, na época, que era gerente, eu como estagiário, a gente criou o Visitar Centro Histórico, que é um produto turístico, e a gente teve na CDV e saiu, virou uma secretaria, depois virou Turismo, Trabalho e Renda, e aí, quando a gente começou esse trabalho de cooperação público-privada, a gente trouxe um elemento diferente, que era o que eu sempre falei, como que o mundo desenvolveu o turismo na parte do poder público, que era através de concessões públicas. Então, a gente começou a virar referência em concessões, e aí isso acabou levando a gente para a CDV. E toda política pública que Só para explicar aqui e ser didático, hoje ainda funciona nesse sistema da companhia, não tá é lá na isso? companhia. A diferença a companhia é uma empresa pública do município, a única, e ela pode prestar serviços, ela atua como uma empresa, só que o dono da empresa é a prefeitura. E lá o foco principal é o turismo, ou o turismo faz parte de uma política? Faz parte. A CDV ela foi criada na época do Luiz Paulo, se não me engano, muito voltada para gerir a questão do saneamento, porque saneamento você tem, Certo. né? Você cobra da população pelo serviço, a parte de lixo também. Só que isso acabou não funcionando dessa forma. E a companhia continuou com as concessões, com algumas. Ela foi migrando de áreas, né? Na gestão do João Cosi, foi uma superintendência. Então você tinha as diretorias lá da CDV. Como superintendência, ficou uma coisa assim. A gente é desenvolvimento econômico, vocês são essa galera que fica fazendo evento aí, então Entendi. não funcionou bem. Com a estrutura do Luciano, ele criou uma diretoria de turismo. Eu fui diretor de turismo. Então, a estrutura da diretoria tinha o turismo dentro. Essa diretoria é o que a Luzia Toledo, ex-deputada, assumiu com o Pasolini agora em Vitória? Isso, Há pouco tempo ela ela era antes assumiu. de ser candidata. Isso, ela assumiu no Você meu sabe lugar. quem é hoje?
Eu Hoje não lembro tá, quem tá lá acho hoje. que é a Giannini Valderata, ela foi secretária executiva Tá. do Conselho Municipal de Turismo na época da nossa gestão, né? Então tá lá, tá lá. Não é uma pessoa da área, o que não é muito positivo, assim. E isso é uma coisa que eu acho que o Pasolini precisa enxergar com urgência, né? A gente precisa ter pessoas que conheçam mais profundamente o setor, que tenham histórico no setor. Mas, Vitória, ela tem uma característica. Quero saber se isso ajudou no seu trabalho. Estou vendo que você falou aí de algumas gestões, né? uhum, Luiz Paulo, quem não conhece o trabalho do Luiz Paulo, procura dar um Google, como diz Bolsonaro, e ver o Projeto Terra e outros projetos do Luiz Paulo, é, vai entender quem é Luiz Paulo como gestor. Luiz Paulo é um estadista. É. Ele é um estadista. O Vitória, ela tem uma característica de que a pessoa tem que errar muito para ela dar errado hoje, porque ela vem de é, prefeitos, gestores que continuaram a cidade Uhum. crescendo, seguiram com uma política pública, claro. A característica de Luiz Paulo é diferente de João Costa, que é diferente de Paulo Arthur, que é diferente de Luciano Rezende, diferente de Pasolini, mas a cidade ela já caminha. O prefeito, se fechar a porta ou se viajar 3 meses, quando voltar, a Vitória continua andando, né? Porque ela é uma cidade que funciona. É. Isso ajudou o que você quis fazer dentro do turismo no seu período? Ajudou bastante, cara. Eu acho que é uma coisa que eu tenho. Se eu tenho essa crítica com falta de continuidade, o mínimo que você tem que fazer é tentar ter continuidade. Por exemplo, a gente atualizou o plano diretor de turismo de Vitória. A gente tinha uma ótica, a gente começou uma ótica que eu acho que precisa ser posta no Brasil, que é uma ideia de sistema nacional de turismo, que pode ter um sistema estadual e um sistema municipal. A gente começou a implementar um sistema municipal de turismo, infelizmente a Covid, a troca para a CDV, que foi um movimento importante para a cooperação público-privada, porque a CDV trabalha nessa relação com empresários, mas o Covid também atrapalhou o ato final, que seria o trabalho com fundo de turismo que a gente estava fazendo. O sistema, ele interliga conselho, fundo e plano, para o plano não ficar um plano de gaveta, né? E isso eu fiz atualizando, olhando os planos anteriores, os resultados dos planos anteriores. Se você fez isso, e eu acredito, você foi o único. Porque eu não conheço nenhum secretário que sentou em qualquer secretaria de turismo e falou: deixa eu ver o que o outro estava fazendo. A Porque a gente. pessoa chega achando que vai inventar a roda, né? Não, a gente tentou potencializar as coisas, né? Mudamos algumas coisas, mas sempre tentando dar sequência, né? Por exemplo, o Conselho Municipal de Turismo estava desativado, né? Por muito tempo. Então a gente reativou o conselho. Não foi eu que criei o conselho lá atrás, Hoje mas ele ainda funciona? acho que está funcionando. Parece que está funcionando, sim, né? E isso é uma coisa boa, assim, pelo que. E foi um papel da Luzia. A Luzia pediu continuidade no que a gente está fazendo. Pelo que eu soube, e ela mesma comentou, falou: olha, o caminho tá bom, vamos só seguir esse caminho aqui. A Luzia Toledo, que é o que eu critico de botar um político no cargo, mas ela, pelo menos como deputada, ela era da Comissão de Turismo da Assembleia. É isso. Não sei se fez Ela tem um alguma coisa, histórico, né? mas ela pelo menos já dialogava com o setor, ela não era um estranho no ninho sentando ali na Não, cadeira, ela né? é uma política do setor de turismo, né? Ela é uma política que atua na área. Então, assim, acho que nesse sentido é menos mal, assim, Dos né? políticos, pelo menos alguém que já conhece os atores todos ali, né? Isso, é isso. Eu acho que é isso. E é isso, Marcelo, assim, eu acredito numa política, eu acho que assim, a mensagem principal é, para toda essa questão do sistema político, né, que a gente sabe como ele é, o cara entra, já tá olhando os seus votos daqui a 4 anos, ele precisa de absorver gente, precisa de carro comissionado, tudo é em torno do voto que eu vou conseguir daqui a 4 anos. Isso tá piorando, tá cada vez ficando mais, sabe, A reeleição começa no primeiro dia que foi eleito, nem tomou posse, já está preocupado com a reeleição, né? isso. O que segura essas questões políticas, que é do jogo, que é do sistema, eu acho que é uma estrutura de política pública. Eu acredito, para o turismo do Brasil, do Espírito Santo e de Vitória, principalmente, na cooperação público-privada. Cooperação público-privada não é a entregar dinheiro para o setor privado fazer o que quer. Cooperação público-privada é você criar uma política de Estado, e aí que eu entro com a ideia do sistema, um sistema de turismo. Você tem que ter um sistema em que os investimentos públicos, na minha opinião, criem novos atrativos. Acho que isso é o que Vitória precisa hoje. Você olha para Vitória de cima, e isso está no plano diretor de turismo, ele tem 3 grandes vocações. Você tem aqui para a parte, aquela região de Camburi, ali, da Praia do Canto em diante, estão concentrados a maior parte dos equipamentos, dos hotéis, restaurantes de apelo turístico, né?
Aí tem supermercados, farmácia e tal. Ali onde você tem um apelo comercial, apesar da orla de Cambori, os quiosques, você tem essa concentração de equipamentos turísticos, né? Então, é uma vocação boa para receber. Recebe bem porque você tem orla, você tem a orla da Praia do Canto, você tem a orla de Cambori, tem os quiosques. Então, é como se fosse o grande centro de receber os turistas. A maior parte dos hotéis estão ali. Aí você olha para o centro. O que é o centro? É a história da cidade. Então, você tem a vocação cultural, né, histórica ali dentro do centro. E você olha para a Bahia Noroeste, da Fonte Grande ao Manguezal, é vocação meio ambiente, é a vocação para o ecoturismo, né, essa vocação. Quando você olha esse mapa de cima, você fala, em 10 anos eu resolvo o turismo de Vitória. No centro histórico você precisa ali, de repente, ter uns 3, 4 museus, 2, 3 museus já é muito interativos, modernos, não aquela coisa de olhar foto, não estou falando de exposição fotográfica. Então, não falta, voltando aquele gancho, quando foi feita a crítica aí, eu já fiz muito, sobre as feiras, um exemplo. Aham. Não falta, quando você tem a feira de artesanato, aí não falta o poder público ocupar o espaço ali dentro, pedir um espaço gratuito para montar um stand. Se a pessoa visita uma feira de artesanato, ela tem algum interesse na cultura. E a Uhum. pessoa explica assim, ó, amanhã de manhã tem um passeio não sei aonde, no centro histórico, à tarde você pode visitar esse museu. Isso não precisa ser feito porque eu não vejo esse trabalho dentro das Pois é, feiras. aí você vai lá pra feira e vai falar assim, visite o centro histórico, né? Aí chega no centro histórico, tá tudo fechado no fim de semana, né? Então, Aí você tem lá o Museu Capixaba do Nuneu, que eu achava que tinha que ser um museu interativo, contando a história do preto, do capixaba, sabe? Que tem uma história exatamente. linda, interativo porque atrai a criança que ela, eu quero ir lá, sabe? Qualquer coisa que não sejam exposições. Você tem que atender a área cultural com exposições, né, que são desse estilo para promover a cultura, mas você tem a questão turística, que é diferente, né? E aí você chega na hora de colocar lá o que que tem. E aí, assim, mais uma vez, num stand desse, talvez quem tem que estar é um empresário. E o empresário só vai estar se ele sentir que tem turista lá dentro. Se for uma feira que não tem turista, não adianta. Aí a gente pode botar um stand, nos nossos contratos de apoio, no edital, a contrapartida mínima era ter um stand na feira, porque se a feira vai ter turista, a gente tinha que estar lá divulgando. Mas, mais uma vez, isso tem que ser feito junto com o empresário, cara, sabe? Com o empresário. Deixa eu vender um peixe próprio aqui. Só mostrar, porque não tem disponível para ninguém, porque nós não tivemos apoio. Eu discuto e aprendi muito turismo por causa da formação de comunicação. Eu fui convidado a fazer palestras em hotéis sobre atendimento, qualidade de atendimento, sobre a parte de marketing, tudo em hotéis. E a partir dali, um profissional da área do trade turismo, o Serpa, que foi secretário de turismo de Meu Guarapari. professor Mico foi seu professor? foi. Tá velho o Serpa, ou você que é muito novo, né? Eu tô velho, tô velho. O Serpa me convidou para fazer um trabalho, uma consultoria no município de Guarapari. Eu, pela iniciativa privada, fui pago pela iniciativa privada para fazer a consultoria. Trabalhei lá, tive o prazer de trabalhar com o Fernando, que hoje é o presidente do Conselho Estadual de Turismo, com o Gustavo Guimarães, que é o vice-presidente do sindicato Gustavo, dos meu colega. hotéis, e com outros tantos. Trabalhei com o CDL. Nós fizemos 80 reuniões com iniciativa privada para ouvir todo mundo. Nós ouvimos de líder comunitário do bairro, onde não tinha nada de turismo, até os chefões da Praia do Morro, em Guarapari, onde tudo acontece. Virou esse livro, que está disponível na biblioteca da Faculdade Estácio, em Jardim Camburi, só está lá. Não tem outro local que você possa achar, porque nós não tivemos patrocínio, apoio nem nada. Isso foi um relatório que virou um livro que nós fizemos. Eu, a Stephanie e o Serpa, nós produzimos esse livro assim, vamos documentar um case que nós fizemos parte com nossos acertos e nossos erros. Uhum. Porque para que pudesse servir como base para alguém olhar e falar assim, ó, foi feito um planejamento, foi pensado algo. Na época, o mote era Guarapari o melhor verão dos últimos 10 anos, que era o objetivo de levar Guarapari a 1 milhão de turistas no verão. E pensar o período assim, o que a gente faz com esse 1 Eu milhão de lembro. Essa campanha turistas? foi bem legal, inclusive. Nós fizemos assim, coisas muito legais foram feitas aqui, tivemos apoio da Vale, nós adesivamos o trem da envelopamos o trem da Vale, para quem viesse de Minas já estivesse olhando, Guarapari está fazendo um movimento diferente, pensamos em estender o verão, criamos a abertura oficial do verão Eu no mês lembro. de outubro, Foi bem para legal. começar, para estender, não só pegar esse 1 milhão de turistas e dividir em 5, 6 meses.
Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter assinado esse relatório e esse projeto ter coordenado. Mas eu coordenei com profissionais da área, como eu citei, ó, os principais agentes na época aqui. Teve o do CDL, esqueci o nome, a Stephanie está escondida ali atrás. Qual é o nome do rapaz do CDL? Vai mandar no zap, ela não fala. Então, assim, o CDL participou muito forte com a gente, o Fernando pela construção civil, o Gustavo pela rede hoteleira, outros atores, na época o prefeito Orly Gomes deu apoio total, nós montamos uma sala dentro da Secretaria de Turismo para fazer isso, e Legal. fizemos, foi quando eu te conheci que eu fui lá. Deixa eu perguntar em Vitória o que é que eles fazem que dá certo para a gente aprender para cá. Agnaldo, diretor do CDL de Sim. Guarapari, está aqui, para eu não esquecer dele. E no dia seguinte que nós saímos de lá, mudou o prefeito e jogaram fora, mandaram jogar os arquivos fora. Isso, é Para isso. não existir. Tanto que só existe dois exemplares desse livro. Ó, Esse que eu guardo na minha biblioteca e o que está na biblioteca da Faculdade Estácio, em Jardim Camburi. Não existe outro exemplar. Entendeu? Não tem Marcelo, outro documento. eu via essa. Aconteceu isso com um documento seu lá dentro? Só jogou fora, não? Acho que não, eles estão, assim, minimamente estão respeitando, pelo que eu soube. Não estão conduzindo da mesma forma, mas minimamente estão mantendo, né? Eu soube disso, isso é uma coisa bacana do prefeito estar fazendo em Vitória. Tentar minimamente continuidade. Soube disso na época, até numa briga de Rodney e Neucimar, né? Que aí quando entrava um, saía outro, pagavam tudo. Acho isso coisa bizarra, Marcelo. Isso é coisa de. Achava que só acontecia 200 anos atrás no Brasil, sabe? É coisa de lugar que não tem fiscalização. É coisa de Quem lugar que. sai, deleta o computador e quem Eu já ouvi chega, falar em vez de isso. buscar lá embaixo, não, ainda vai e reseta de novo Pô, para não olhar. é grande Um não quer vitória. mostrar e o outro não quer ver. É, grande vitória, cara. E esse lance de não ver é o principal. Por isso que eu digo, o que vai ser o contrapeso desse sistema político que é desse jeito que a gente sabe? Troca, não tem continuidade, desvaloriza o que tem no anterior. É uma política pública forte, estruturada. Essa política pública forte, ela precisa estar baseada em leis e precisa ser bem feita. Não está estruturada, seja em nível estadual, seja em nível municipal. Tem avanços, os avanços são pontuais, mas se não for sistematizado como uma política pública mais ampla, e aí o que eu vejo passando pela Assembleia ou passando pelos próprios municípios e estados, são coisas, são leis que, sabe, só para dizer que fez a lei, saiu ontem, eu estava acompanhando a sessão, saiu ontem do turismo de base comunitária. Eu fui o primeiro projeto do Ministério do Turismo de base comunitária do Espírito Santo, apoiado pelo Ministério do Turismo. A gente captou 150 mil, fez um trabalho bacana de criação de produto turístico na Ilha das Caieiras. Até hoje tem pescador lá que atua com turismo, mesmo com as limitações que a Capitania dos Portos tem um regramento que limita muito isso. E eu fui olhar a lei, tá, não traz nada de novo. É legal, uma iniciativa bacana, foi do Emílio Mameri, é interessante que traz luz, mas ela não afeta a política pública, ela não amarra a política pública de forma que você tenha um sistema que seja maior do que os gestores, em que o gestor siga esse sistema, em que o gestor olhe para ele e saiba o que ele... Aí ali dentro desse sistema ele fala, ó, quero priorizar isso porque é mais o meu interesse, quero priorizar aquilo. Mas você tem um sistema que está enxergando por que tem que olhar. Não adianta a gente achar que pelo Brasil ter uma extensão enorme de praia e belezas naturais, que isso por si só faz com que o turismo aconteça. Se não tiver uma infraestrutura mínima de serviços, Marcelo, então se você pegar a Fonte Grande, o que é Fonte Grande hoje? Você vai lá, um lugar maravilhoso, aí você tem uma trilha de um lado, uma trilha de outro, acabou. Você podia ter arvorismo, tirolesa, restaurante, você podia ter, sei lá, só olhar o que a Nova Zelândia está fazendo com suas unidades de conservação, com seus parques, só olhar Balneário Camboriú, que fez lá acho que é Interpraias o nome, que é privado, mas é a mesma lógica, né? Você tem uma lógica que você pode conceder para o setor privado e ter uma série de atrativos, que a pessoa, ao invés de ir lá ficar uma hora, faz uma trilha, não gasta um centavo, faz uma trilha de um lado, vai embora, porque não tem mais o que fazer, poderia passar o dia inteiro gastando dinheiro lá dentro com um monte de atividade. Eu mesmo, vou com minha filha lá, faço uma trilha e vou embora. Né? Então, a gente precisa criar produtos. A orla em si, a praia, as belezas naturais sozinhas, me desculpa, o mundo tem coisas maravilhosas, não é só o Brasil. E o que faz eles avançarem é porque eles estruturam produtos. Acho que é esse que é o que está faltando na política pública brasileira. A gente olha para promoção em nível federal lá, para a imagem do Brasil lá fora. Tem a política pública de regionalização que para mim não está funcionando. Ela é uma política pública que não traz um resultado efetivo, pelo menos para
para o Espírito Santo, não tanto como talvez outros destinos que são mais consolidados. E eu acho que para Vitória e para o Espírito Santo a gente precisa ter esse olhar de produtos turísticos. Vitória, você tem Museu Capixaba do Negro, que tem é fenomenal para aquele público que conduz o museu. Por que isso não se torna um museu interativo, que pode, de repente, cobrar uma entrada, abre fim de semana, porque não abre fim de semana, não tem exposição sempre, ou outro museu que seja, um desses prédios históricos maravilhosos que a gente tem. Por que a gente não tem a Fonte Grande com um monte de atividades? Por que a gente não tem, sabe, a gente tem que criar atrativos. É isso, a gente precisa ter que... o que a gente fez em Vitória? A gente resolveu Camburi, Curva da Jurema. Olha o que é aquilo lá hoje. Você vai lá no Clericô Café, vai lá no El Gitano, que abriu agora, na Curva. São restaurantes turísticos, na beira da orla, na paisagem mais bela de todas. Na Curva da Jurema tem uma paisagem maravilhosa. Por quê? Porque a gente fez uma concessão pública para o setor privado explorar a Curva da Jurema. Então, é isso que a gente precisa fazer. E uma coisa muito ruim para quem visita é chegar no local e a porta tá fechada, não tá aberta a visitação naquele dia. Exato, fim de semana. Eu lembro que uma das grandes mudanças no Flamengo, Clube de Regata Flamengo, que hoje no Rio de Janeiro funciona como uma empresa, é que você passou a poder chegar lá a qualquer horário comercial, você chega lá mesmo sábado e domingo, de 8 às 8, e você pode pagar um ingresso ali, Isso. R$ 2, R$ 5, R$ 10, e visitar o Clube do Zico. Exato. Então vai no troféu, vai na loja, vai no clube, faz um lanche, senta na mesa. Exatamente. Então você passou a ser um local de visitação. É. Então qualquer momento, tanto que todo mundo que sai do Espírito Santo e vai assistir jogo no Rio de Janeiro, se for de ônibus, a primeira escala do ônibus é parar na Gávea para a pessoa visitar o Museu do Flamengo, a lanchonete do Flamengo, a loja, já gasta ali. Quando chega no Maracanã, já gastou o dinheiro todo na loja do Flamengo. É isso. E é o exemplo que a gente tem. Por exemplo, o Tamar, eu sempre uso estar lá no plano diretor de turismo. A lógica, essa lógica que eu estou falando para você, está lá no plano. Quem quiser seguir, que siga, e precisa estruturar a legislação. A gente deu um bom encaminhamento da legislação, como eu estava falando aqui. Quando a gente foi para a CDV, a gente acabou tendo que mudar, porque a legislação de empresa pública é diferente, e depois que teve Covid, a gente não conseguiu concluir o Sistema Municipal de Turismo, que envolve fundo, plano e conselho. É uma das ideias de estruturação de política pública. A gente tem um exemplo claro do que a gente quer promover com um sistema municipal. O Tamar é um exemplo maravilhoso. Era uma área pública abandonada, de usuário de drogas, de sexo lá acontecendo, era uma bagunça. Fizemos, João Cosi na época, né? A gestão do João Cosi fez uma parceria com o Tamar, eles ocuparam aquele espaço, hoje cobra ingresso. Sexo agora só de tartaruga, lá não pode. Acho que nem elas, porque acho que elas fazem no mar, né? Lá, ali é pra salvar elas. Exatamente, mas assim, você tem uma loja de souvenirs, você tem vários empregos Já criados. visitei 2 vezes, é muito legal. É essa ótica que o poder público, eu acho que é o principal foco do poder público, é pegar suas áreas públicas, isso tá, a OMT fala isso, tá? A Organização Mundial do Turismo, tá lá no plano diretor de turismo, isso é escrito também. O poder público, ele tem áreas, à beira da praia, à beira do lago, a montanha, parques, as unidades de conservação, estão na mão do poder público. Então, cabe ao poder público fazer a cooperação público-privada, por isso que é importante a CDV nesse processo, que é o órgão que faz, é a empresa pública responsável pelas concessões do município de Vitória. Então, assim, cabe ao poder público fazer estratégia para que o setor privado consiga ocupar essas áreas e desenvolver. O exemplo é o Tamar, né? Pegou uma área pública, abandonada, em condição ruim, hoje tem vários empregos, hoje você tem loja de souvenirs, gera arrecadação, sabe, é isso. Deixa o papo, quando é bom e tá interessante, o tempo voa. Voa, né? Eu falei que a produção aqui é gente boa, mas eu percebo que tá grave quando eu mando assim, agora é por sua conta, porque ela tá avisando aqui, tem 10 minutos que eu tô estourando o tempo. Deixa eu só dar uns recados, que eu quero fazer uma última pergunta a você. Eu resolvi abrir a minha biblioteca, porque eu tive no shopping, fui procurar com a minha filha um livro para comprar, e que ela ia dar de presente de aniversário para uma amiga que pediu, e eu descobri que, infelizmente, nós velhos não temos mais o papel velho para segurar, e está cada vez mais difícil. Até as grandes livrarias estão fechando, ou estão virando lojas de game, então tem que procurar em sebo, em local antigo. E as pessoas falam
de certos temas e não vão na história entender o que é aquilo e como aquilo aconteceu, né? Aham. Então, vou dar algumas sugestões. Já fiz o meu dever de casa de recomendar o livro meu, da Stephanie do Serpa, que não existe para venda, só tem um exemplar. Que tem que ser. Esse livro aqui para profissionais de comunicação, Minhas Memórias de Cineasta, Luiz de Barros. É difícil achar, o meu já tá velhinho, todo rasgado aqui. Se você quer entender o que é uma câmera e como é que é produzir comunicação de forma independente, como é que ela surgiu no país, isso aqui ensina o que era o cinema. Antes do cinema virar pornografia e depois voltar a ser cinema de novo, ele passa por essas fases. E cinema é bacana, né? Tem muita relação de cinema e turismo também. Tem. A Ditadura Acabada, recomendo esse livro, já que nós estamos brigando aí, tem gente dizendo que quer ditadura, tem gente dizendo que não quer, que volta militar, que não volta. Vale a pena pesquisar esse livro aqui. Hélio Gaspari também pesquisei, esse está mais novinho, está mais bonitinho. Agora sim, a gente não tem livraria, mas você tem aqueles estandes no térreo do shopping center que você compra livros a R$10, R$5. Vale a pena para forçar, até fazer a juventude ler de alguma maneira, forçar a ler, não ficar lendo só no celular, no tablet. Minha filha já tem relação com livro. Uma forçada. Eu percebi esse fim de semana com a minha filha precisando dar um livro de presente, que a amiga, que eu até levei um susto, falei 14 anos, pedi um livro de aniversário, vamos lá comprar. Fui no shopping, não achei quem estava vendendo, né? E quero dizer, Felipe, assim, quero te convidar para vir aqui outras vezes. Eu quero fazer pelo menos 4 programas sobre turismo, aproveitando esse período de verão, mês de janeiro, até o carnaval. Tô dentro. Acho que não deu tempo de discutir tudo, né? Quem já está convidado e vem na semana que vem é o Gustavo Guimarães, que é vice-presidente do Sindicato de Hotéis. Me ajudou muito com isso aqui em todos os sentidos. Quando você falou que eu tinha que procurar iniciativa privada, eu bati na porta dele lá e eu falei assim: posso usar o seu hotel, sua pousada para fazer reuniões? Pode. Pode ser na hora do café da manhã, porque já vem de graça, que a gente não tem dinheiro público. Ele falou: pode. Então, se isso aqui existiu, foi graças a ele também, esse projeto inteiro. O Gustavo é um verdadeiro batalhador. Foi a primeira pessoa que eu busquei, ele e o Renato Reda. Faleceu, foi presidente da Associação de Hotéis na época, o Renato, e o Gustavo era o vice. Foram os primeiros casos, e a gente, do início ao fim da gestão, da nossa atuação na gestão do Luciano Rezende, o Gustavo foi um grande parceiro. Eu brinco com ele que tem momentos que a gente tem que ser um idiota útil, mas quando ele estiver aqui na semana dele, semana que vem eu toco nesse assunto, deixo o gancho para a gente brincar um pouco sobre isso. Você podendo, vou te passar a data para ver se eu consigo ter você junto para a gente ampliar o debate aqui, Felipe. Tá. Muito legal a conversa, tem vários tópicos. Vou voltar todas as vezes, Marcelo, porque debater turismo é uma coisa que eu amo fazer. Eu vou enviar um convite lá para a FEComércio, para o Moro, Liana, para o Sesc. Eu vou convidá-los, o Bruno, que assumiu o Sesc, para ver se eles vêm participar desse debate. Expectativa boa, tá? Eu acho que assim, essa renovação, acho que pode trazer muitos bons frutos. Eu tô acompanhando ali, tô observando, acho que isso vai mudar. O novo planejamento dele, ver se eles me dão esse prestígio, essa moral de vir aqui participar e apresentar um pouco do que eles estão pensando e estão fazendo lá. Eu sei que tem um planejamento sendo desenvolvido lá. O Fernando do Conselho de Turismo já confirmou que vem conversar com a gente. Vou convidar o pessoal de turismo de eventos, o Alfonso, ou outro empresário da área que possa vir, porque eu sei que eles estão propondo uma reunião com o governador para debater o nome do secretário de turismo de estado. Então, assim, eu espero que todos os setores debater política pública eles não querem, né? Eles querem escolher nome, né? Parece que eles vão apresentar um plano e se o governador quiser um nome que aceite aquele plano. Vou dar espaço para eles apresentarem, te convido para estar junto, é bom que a gente alfineta junto, entendeu? Já botou aqui, se você não agradecer e der espaço para ele te pedir, a gente corta. Felipe, muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Eu virei um admirador do seu trabalho. Quando você esteve à frente lá na prefeitura, como secretário de turismo, Leonardo só tirava foto. Não, o Léo é um parceiro. Te agradeço aí e já está convidado. Vou te dar as outras datas para você voltar aqui. Para todo mundo que acompanhou a gente, a hora que sentar na mesma mesa, dono de hotel, pousada, empresário de eventos, todas essas instituições de interesse. E o secretário junto. E o secretário, governador, muda a comunicação do Estado e ajuda o turismo. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Valeu, Marcelo.